Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Louise e hoje nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo já para o terceiro bimestre, ok? Esse é o conteúdo para a terceira avaliação já. E esse conteúdo novo ele vai começar com um assunto muito interessante que inclusive nós já falamos sobre ele rapidamente no começo do ano, que foi matéria e energia. E é interessante que vocês relembrem o que nós vimos nas primeiras aulas que nós tivemos esse ano sobre matéria e energia, porque vai ser muito importante para que vocês possam compreender agora quando a gente vai se aprofundar bem mais nesse assunto. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que matéria e energia estão intimamente ligadas, elas estão extremamente relacionadas. A matéria e a energia estão presentes no nosso dia a dia, em todos os locais e em todos os contextos. A gente tem um exemplo, inclusive, de matéria se transformando em energia quando ocorre a combustão de algum determinado material. Por exemplo, aqui na imagem ao lado, eu tenho a matéria, né, da madeira entrando em combustão e se transformando em energia luminosa e energia térmica, né, fornecendo luz e calor. E eu tenho um exemplo também de energia se transformando em matéria, ou seja, o contrário, quando a gente observa o processo de fotossíntese, que é a transformação de uma energia fotoquímica, que é a energia solar, uma energia luminosa, se transformando em energia material, numa energia bioquímica, na formação do açúcar, que é no caso da glicose, CO2, ok? E também a geração de nutrientes para esses seres fotossintetizantes. Então, antes da gente entrar especificamente nesse assunto, é importante que a gente entenda os níveis de organização de matéria e energia. Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar especificamente sobre matéria. Nós vamos deixar para falar sobre energia na próxima videoaula. Então, os níveis de organização da matéria têm que estar bem claros para que a gente possa compreender como ela funciona e como ela está presente no ambiente. Os níveis de organização da matéria são matéria, corpo, objeto e sistema. A gente vai ver isso nos próximos slides. Então, vamos lá. Vamos às especificidades da matéria. Qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. A matéria ela vai se referir a uma substância da qual um determinado objeto é feito. E não só um objeto, mas corpos. Então, a matéria ela pode se apresentar no ambiente de diferentes formas, seja de forma sólida, como uma cadeira, líquida, como a água, ou gasosa, como o vento que sopra nesses lindos cabelinhos, ok? Quando o vento está soprando. A gente não vê o vento, mas a gente sente. E ele é real. Portanto, ele é matéria. A matéria, ela tem algumas especificidades, mas para que a gente possa compreender quais são essas especificidades, é importante que a gente determine aqui nesse momento a diferença do que é massa e do que é peso. Então, vamos lá. O que é a massa? A massa é a medida de matéria, ou seja, a quantidade de matéria pela qual um corpo ele é formado. Um exemplo. Quando a gente está, entre aspas, se pesando, a gente fala que nós estamos vendo o nosso peso, mas, na verdade, nós estamos quantificando a nossa massa corporal. Qual é a diferença entre massa e peso? Enquanto a massa é a medida de matéria, ou seja, a quantidade de matéria com a qual um corpo é formado, o peso ele vai quantificar a massa de um corpo a partir da influência da gravidade, dependendo do local. Então, onde eu tenho locais com gravidades diferentes, eu vou ter pesos diferentes, porque o que vai influenciar na medida do peso é a força da gravidade, ok? Então, vamos lá. A gente pode quantificar o peso através de uma equação bem fácil, ok? Que é P, que significa peso, é igual a m, massa, vezes g, que é a aceleração gravitacional.
Quando nós estamos falando, por exemplo, da medição do peso na Terra, nós temos que levar em consideração a aceleração gravitacional do nosso planeta, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Exatamente, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente pudesse fazer uma conta rápida, com esse peso que eu botei aqui na imagem, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a massa, ok? Com essa massa que está aqui na imagem, 58,6 quilogramas. Então, aqui eu tenho a fórmula para calcular o peso e aqui nós vamos fazer a equação. Qual é o valor da massa que eu estou te dando? 58,6 quilos. Qual é a aceleração gravitacional do nosso planeta? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se a gente for fazer essa continha bem aqui, o que a gente vai ter? P igual a 58,60 quilos vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente não vai levar em consideração essas medidas durante a multiplicação. Fazendo a multiplicação, o resultado que nós temos é 574,28 newtons. Esse Nzinho bem aqui é a medida do peso, ok? Então, aqui eu tenho o peso dessa pessoa. Aqui, quando nós estamos nos pesando, entre aspas, na balança, nós estamos quantificando a nossa massa, que é o material com a qual nós somos feitos, nós somos formados. Quando a gente quer calcular o peso, nós levamos em consideração a aceleração gravitacional do nosso planeta. Isso esclarece muita coisa, por exemplo, como uma pessoa ela pode ter a mesma massa, mas se a gente for levar em consideração, por exemplo, o peso que é calculado aqui na Terra, enquanto uma pessoa que vai visitar a Lua, por exemplo, lá a aceleração gravitacional é quase zero, né? É ínfima a gravidade lá. Então, se a gente levar em consideração essas diferenças, essa mesma pessoa que tem a mesma massa, independente dos planetas, vai ter pesos diferentes nesses planetas que são diferentes, ok? Então, vamos ao nível de organização da matéria. Lembra que a gente falou onde o nível de organização nós temos matéria, corpo, objeto, sistema. Vamos entender quais são os níveis de organização, como cada um desses níveis de organização da matéria funciona. Então, primeiro a gente tem o corpo. O corpo nada mais é que uma porção limitada de matéria. Eu tenho um limite para aquela matéria, para a formação daquela matéria. Então, se a gente fosse usar um exemplo, é como se nós tivéssemos uma pedreira. Aqui eu tenho vários centímetros cúbicos de pedra, de rocha. Porém, quando eu limito essa matéria, que é como se fosse esses milhares de centímetros cúbicos de rocha, em uma determinada forma, como esses quadradinhos uniformes aqui que a gente pode ver aqui embaixo, ele se torna um corpo. Essa matéria se torna um corpo. Por quê? Porque ela foi limitada. Quanto ao objeto, é um corpo fabricado para um determinado fim, ou seja, todo objeto ele é uma formação de matéria, só que ele é um corpo que tem uma determinada funcionalidade no dia a dia. Por exemplo, aqui eu tenho a matéria, que são os centímetros cúbicos de rocha. Eu formei um corpo, que são essas formações uniformes, esses quadradinhos, ok? E nós podemos chamar ele de corpo, mas nós temos a formação de objetos. O objeto seria esse item de decoração aqui, que é formado, essas rochas aqui, esses paralelepípedos aqui no chão, ok? Que são formados por aqueles corpos. Então, diferença de corpo e objeto. Corpo é uma porção limitada da matéria. E o objeto é um corpo que tem a sua fabricação com um objetivo. Ele tem uma funcionalidade. Próximo. O que é um sistema? Um sistema é qualquer porção que seja limitada de matéria,
ok? E que seja submetida a algum tipo de estudo ou algum tipo de análise. E a gente pode classificar os sistemas de 3 formas. A gente pode dizer que um sistema é aberto quando ele tem a capacidade de trocar energia e matéria com o ambiente. Um exemplo que nós temos é aqui, quando nós temos uma sopa quente. Poderia ser qualquer exemplo, mas eu escolhi o da sopa quente. Quando nós botamos uma sopa quente num ambiente sem que preserve, né, a temperatura e a matéria dela, ela vai trocar matéria, que é a água que está sendo evaporada através desse vapor que está saindo dela, e energia. Por quê? Porque ela está perdendo calor, ela está esfriando. Então, ao mesmo tempo em que ela está perdendo energia térmica para o ambiente, ela também está perdendo matéria, que é através desse vapor. Então, um sistema aberto é aquele onde esse sistema tem a capacidade de trocar energia e matéria com o ambiente. Nós também temos sistemas que são fechados, onde há a troca apenas de energia, não a troca de matéria, só energia. Vamos ver esse exemplo aqui. Se eu tivesse uma garrafa com refrigerante bem gelado, mas ela tivesse fechada e eu colocasse ela num local que não fosse refrigerado, ela ia trocar energia através do quê? Essa energia térmica, ela ia perder energia, ela ia perder calor para o ambiente. Por isso a gente pode dizer que ela é um sistema fechado, porque ela troca apenas energia térmica com o ambiente, mas ela não perde matéria. Toda a matéria que é o refrigerante que está dentro desse sistema continua intacto. Nós temos também o tipo de sistema isolado, onde não há troca nem de matéria, nem de energia ao ambiente. Só que qual é o problema, né? Não diria um problema, mas qual é a questão? Essa questão de existir um sistema isolado que não troca nem matéria e nem energia com o ambiente, ele é muito teórico. Por quê? Nós temos situações, como a da garrafa térmica, que se aproximam dessa situação de ser um sistema fechado, mas a gente sabe que, por mais que nós utilizemos uma garrafa térmica, pode ser a melhor do mundo, a com mais qualidade, a mais cara, ela não vai preservar para sempre o calor, né, ou um líquido gelado, a temperatura que você quer lá. Uma hora ela vai perder calor para o ambiente, ou ela vai ganhar calor desse ambiente, esfriando ou esquentando. Então, aqui a gente tem um exemplo do que teoricamente seria um sistema fechado, que é uma garrafa térmica, que não deixa que aquele líquido perca energia, aquela energia térmica para o ambiente, e também não deixa que você perca matéria, ou seja, aquela água do vapor, né, que sai do café, aquela fumacinha do vapor que sai do café quente. Agora, nós vamos falar sobre as propriedades gerais da matéria. Quando se trata de matéria, nós temos propriedades específicas e gerais. Mas agora nós vamos falar sobre as gerais. Quais são elas? Massa, o que nós já falamos anteriormente, que é essa quantificação de matéria que forma um determinado corpo. Volume, que é exatamente qualquer matéria que pode ser medida através de ml, ou litros, ou centímetros cúbicos. Extensão, que é a capacidade que a matéria tem de ocupar um espaço no ambiente. Ou seja, toda matéria ela tem essa propriedade de extensão, pois toda matéria ocupa um determinado espaço no ambiente. A impenetrabilidade, quem nunca ouviu aquela frase, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço? Ok? Então, a gente pode ver isso através desse exemplo. Digamos que eu tenha uma banheira completamente cheia de água, completamente cheia. E quando uma pessoa entra nessa banheira, essa água vai transbordar. Por quê? Porque essa pessoa que acabou de entrar na água está ocupando o espaço que aquela água que acabou transbordando ocupava. As duas não podem se fundir. Não existe matéria dentro de matéria. Não existe dois corpos, né, compostos de matéria não podem ocupar o mesmo espaço. Então, através desse exemplo, quando esse rapaz entrou dentro da banheira, uma porção de água transbordou, porque ele acabou ocupando o espaço que aquela água ocupava dentro da banheira.
Indestrutibilidade, ok? Divisibilidade. É a capacidade que a matéria tem de se dividir. Por exemplo, até onde a matéria pode se dividir? Qual é a capacidade máxima que a matéria pode se dividir? Aqui eu trouxe um exemplo. Essa aqui é uma pedra de sal. Uma pedra de sal do Himalaia, né? Que muita gente conhece como sal rosa. E aqui ao lado eu tenho um pó, né? Que é esse granulado, que geralmente é como a gente encontra ela no supermercado. Então, olha a capacidade de divisibilidade desse tipo de matéria, desse sal, dessa pedra de sal do Himalaia. Ela foi capaz de se dividir em partes cada vez menores, ok? Então, a matéria ela tem como propriedade geral a divisibilidade. A matéria pode se dividir. Outra propriedade que é geral da matéria é a compressibilidade, que é a capacidade que a matéria tem de ser comprimida no ambiente. Aqui eu tenho o exemplo da seringa. Quem nunca fez esse teste, ok? Tapou a parte de saída de ar da seringa e tentou apertar aquele êmbolo que vem bem atrás. Então, o que a gente consegue observar a partir desse teste? Que quando você aperta, aquele ar que estava lá dentro da seringa, ele chega até um determinado limite. Você consegue apertar até um determinado limite. Porque essa é a capacidade que a matéria do ar, né, o oxigênio, como outros gases, consegue de ser comprimida. Então, essa é uma propriedade geral da matéria, a compressibilidade. Outra propriedade geral, elasticidade. Nós temos tipos de matérias que são mais elásticas que outras, mas toda matéria é elástica, ela tem que ter elasticidade. Descontinuidade, essa também é uma propriedade geral da matéria. A matéria, ela possui como se fossem intervalos entre uma e outra. Aqui eu trouxe o exemplo de um grão de concreto, uma pedra de concreto. Se a gente olha a olho nu, assim, parece que está tudo comprimido, parece uma coisa sólida onde toda a matéria está bem arranjada, está bem encaixada. Mas se a gente pudesse dar uma olhada mais de perto, a partir de uma visão microscópica, nós poderíamos ver que todos esses grãos de concretos, entre eles existe ar. Então, a matéria ela é descontínua. Existem intervalos de espaços entre a matéria. E outra propriedade geral da matéria é a inércia. O que é a inércia? A inércia é a capacidade que um corpo tem de permanecer em repouso ou em movimento até que uma força externa atue sobre ele. Um exemplo é quando nós estamos em um veículo, em movimento, ok? E esse veículo acaba freando de maneira muito brusca. O que os nossos corpos tendem a fazer? Se projetar para frente. Por quê? Porque o nosso corpo estava em movimento e o carro freou rapidamente. Então, o que o nosso corpo tende a fazer? Se manter em movimento. Ok? Por isso, quando um veículo freia de forma muito brusca, o nosso corpo continua se movimentando. A gente não para junto com o veículo, a gente vai um pouquinho para frente, ok? Às vezes não chega a ser como no vídeo, né? E tão assim, ser jogado do banco, mas qualquer freio mínimo dentro de um ônibus ou de um carro, você percebe que o seu corpo se projeta para frente. Por quê? Você estava em movimento e o seu corpo tende a permanecer em movimento até que alguma força externa atue sobre ele. Nesse caso, a força externa foi o carro freando. Agora nós vamos falar sobre as propriedades específicas da matéria. Nós já falamos sobre as propriedades gerais. Agora a gente vai focar nas específicas. As propriedades específicas, elas podem se dividir em físicas, químicas e organolépticas. Agora, o nosso foco vai ser nas propriedades físicas. No próximo vídeo, nós falaremos sobre as propriedades químicas e organolépticas. Então, vamos às propriedades físicas. A primeira delas é ponto de fusão. Se a gente puder lembrar, lá no sexto ano de vocês, fizer um flashback aí da aula de ciências, a gente vai ver que fusão é essa passagem do estado físico, do estado sólido para o líquido,
ok? Então, ponto de fusão nada mais é do que uma temperatura específica, onde uma matéria sai do ponto sólido, do estado sólido, para o estado líquido. Nós também temos ponto de solidificação, que é essa passagem da matéria do estado líquido para o sólido. Então, quando a gente fala sobre ponto de fusão e ponto de solidificação, a gente está falando que existe uma temperatura exata para essa transformação acontecer. Nós também temos ponto de ebulição, que é essa passagem, que é essa temperatura específica que desencadeia essa passagem do estado físico do líquido para o gasoso. E nós também temos o ponto de condensação, que é essa temperatura específica onde a matéria passa do estado gasoso para o líquido, ok? Então, quando a gente está falando sobre ponto de fusão, ponto de solidificação, ponto de ebulição e ponto de condensação, nós estamos falando que existe uma temperatura específica para todas essas passagens de estado físico da matéria. E nós temos o calor específico. O calor específico nada mais é do que a quantidade de calor que é necessária para que se suba, ok? Se aumente 1 grau em cada matéria. Por exemplo, eu preciso de 1000 calorias para que se aumente 1 grau centígrado na água. Eu preciso de 0,55 calorias para que se aumente a temperatura no gelo. 1 grau, né, no gelo. Eu preciso de 0,033 calorias para que se aumente 1 grau para aquecer o mercúrio. Então, quando a gente fala sobre calor específico, é essa quantidade específica de calorias que é necessária para que se consiga aumentar 1 grau de temperatura, dependendo da matéria. Então, se eu tenho matérias diferentes, eu tenho calores específicos diferentes. Ainda falando sobre as propriedades físicas da matéria, né, as propriedades específicas físicas da matéria, nós temos a solubilidade, que é a capacidade que alguns materiais, que algumas matérias têm de serem solúveis, ok? Então, a gente tem o soluto, que é quem está sendo dissolvido, e o solvente, que é a solução que está dissolvendo aquele material. Então, algumas matérias têm essa capacidade, essa propriedade de solubilidade. Nós temos também a dureza, que se refere à resistência dos materiais. E aqui eu trouxe um diamante, que é um dos materiais mais resistentes, se não o mais resistente, que nós temos no nosso planeta. Essa capacidade que ele tem de ser resistente a choques, a quebrar. Ductibilidade. E aqui eu trouxe o fio de cobre, onde a gente consegue ver bem nessa imagem o que representa a propriedade da ductibilidade. A ductibilidade nada mais é do que a capacidade de maleabilidade de um material, ou seja, até que ponto um material ele pode ser deformado, ele pode ser maleável antes de sofrer uma fratura, ou seja, antes de quebrar. Maleabilidade é essa capacidade, essa propriedade que a matéria tem de ser transformada em lâmina. Nem toda a matéria consegue ser transformada em lâmina, mas nós temos algumas. E aqui eu trouxe o exemplo do ouro. O ouro ele é um metal extremamente maleável. Ele pode ser manipulado de tal forma até que ele possa se tornar uma folha muito fina de ouro. Vocês podem, inclusive, encontrar na internet, né, ou procurar, folhas de ouro. Eles vendem, existem pessoas, né, que vendem folhas de ouro. Ou seja, é um material extremamente maleável. E não é só o ouro, a gente também tem o aço e dentre outros metais que são exemplos de materiais extremamente maleáveis. Nós temos a condutividade, que é a propriedade que a matéria tem de conduzir eletricidade e temperatura. E os fios de cobre também são ótimos exemplos disso, ok? Tanto que eles são utilizados dentro desses fios elétricos para a condução de energia elétrica dentro da nossa casa, dentro de equipamentos eletrônicos. O fio de cobre ele tem uma condutividade extrema, então ele consegue conduzir calor e eletricidade de forma muito eficiente. E aqui nós temos o
magnetismo, ok? O magnetismo nada mais é do que a capacidade de atrair metal, ok? Então, vamos lá. O magnetismo é a propriedade de atrair o ferro. Um bom exemplo é o minério de ferro, chamado de magnetita. Outra propriedade específica é a densidade, que se chama densidade absoluta, que nada mais é do que a razão entre a massa, a razão é a divisão, ok, gente? Entre a massa, que nós já falamos o que é a quantidade de matéria com a qual um corpo é formado, e o volume de um corpo em determinadas condições de temperatura e pressão. Por exemplo, quando a gente mistura água e óleo, a gente vê que eles não se misturam. Por quê? Essas duas matérias, esses tipos de matéria são muito diferentes e eles não se misturam porque um é mais denso que o outro. Quando a gente mistura água e óleo, por mais que a gente mexa muito, depois de passar um tempo, a gente consegue observar que o óleo ele fica localizado bem, ele se localiza, né, bem acima da água. E a água fica aqui embaixo, dentro do recipiente. Por quê? O óleo ele é menos denso que a água. Por isso ela fica aqui embaixo, porque ela é muito densa. E a gente pode calcular essa densidade absoluta. Essa densidade absoluta ela pode ser calculada através dessa equação aqui. D, que vai ser medida em gramas por centímetro cúbico, já que a gente está falando sobre volume também, ok? D é igual a M, que é a massa, sobre o volume, que é esse V, ok? Então, dito isso, eu vou deixar um exercício para vocês. E que vocês têm que me responder nessa aula, porque eu sei que vocês vão ver ela quarta-feira, ok? Lá no Google Forms. Então, vamos lá. Primeira questão, que é só uma, ok? Mas eu botei primeira porque é só uma. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 30 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será D. Vocês que vão ter que fazer o cálculo, calculando a densidade, ok? Letra A, 10,0, 1,0 gramas por ml, 0,9 gramas por ml, 1,1 gramas por ml ou 0,1 gramas por ml. Isso vocês vão me responder lá no Google Forms, ok? Beijo, pessoal, e até mais!